Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa nesse momento. Eu quero começar essa palavra de hoje com uma pergunta que talvez você já tenha se feito em silêncio. Por que, mesmo orando, jejuando e buscando a Deus, o seu milagre parece que não chega? Por que a porta que você tanto espera não se abre? Por que a cura não se manifesta? E se eu te dissesse que muitas vezes a resposta não está na falta de poder de Deus, mas em uma brecha que nós mesmos deixamos aberta? Uma porta que permite que o inimigo opere e bloqueie a bênção, que já estava a caminho. Hoje nós vamos falar sobre um dos pecados mais sutis e destrutivos que podem estar paralisando a sua vida espiritual e impedindo o seu milagre de acontecer. Um pecado que muitos de nós ignoramos, justificamos ou até tratamos como um simples mau hábito, mas que a Bíblia trata com extrema seriedade. Fica comigo aqui porque eu creio que o Espírito Santo vai expor áreas ocultas do seu coração e destravar os céus sobre a sua vida. Amém? Deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que precisam dela. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos vídeos aqui que são postados diariamente. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e é uma honra receber você aqui para mais um Minuto com Deus. Uma palavra que pode mudar a sua história. Irmãos, no livro de Tiago, capítulo 3, a palavra de Deus faz uma comparação assustadora sobre o poder da nossa língua. Ela diz que a língua é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Você tem noção da gravidade disso? A sua língua, essa pequena parte do seu corpo, tem o poder de incendiar a sua vida inteira com o fogo do inferno. E o pecado que mais alimenta esse fogo é a maledicência. É o ato de falar mal dos outros. Nós não estamos falando apenas de inventar mentiras, mas de espalhar verdades com a intenção de ferir, de expor, de manchar a imagem de alguém. É o comentário maldoso na roda de amigos, a fofoca no ambiente de trabalho, a crítica disfarçada de conselho nas redes sociais. É quando você assume o papel de juiz da vida alheia, esquecendo que o único juiz é Deus. E a Bíblia é muito clara. Isso é pecado. Não é um defeitozinho. Não é o meu jeito de ser. É transgressão da lei de Deus. Em Tiago, no capítulo 3, a palavra nos diz que da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Nós não podemos, em um momento, louvar a Deus e no momento seguinte usar a mesma boca para amaldiçoar ou falar mal de uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Tiago diz assim: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. É uma incoerência espiritual, sabe? É como uma fonte que jorra água doce e água amarga ao mesmo tempo. É impossível. E qual é a consequência disso? Quando nós praticamos a maledicência, nós estamos com as nossas próprias palavras abrindo uma brecha espiritual. Estamos dando ao inimigo uma legalidade para que ele nos ataque. Foi exatamente isso que aconteceu com um grande homem de Deus. Eu vi um relato de um pastor que contou que ele, em 2001, foi acometido por uma enfermidade terrível na perna, chamada erisipela.
uma infecção bacteriana que causava febre localizada intensa, inchaço também e uma dor tão insuportável que ele mal conseguia ficar de pé. Esse pastor passou 3 semanas de cama em sofrimento e nada parecia resolver. Nem os antibióticos mais fortes, nem a oração, nem a fé. Desesperado, na 3ª semana, ele se queixou a Deus, dizendo: Senhor, eu não entendo por que a parte espiritual não flui, por que a cura não vem. E naquele momento, o Espírito Santo falou claramente ao coração dele: você está sendo ferido por um ataque maligno, porque você mesmo deu brecha para isso. Você abriu uma porta, rompendo a sua proteção pelo pecado da maledicência. Irmãos, naquele momento, ele se lembrou de uma situação na liderança da igreja. Havia um problema real, mas em vez de resolver da maneira correta, ele continuou conversando sobre o assunto com outros líderes, como se estivesse fermentando a situação, sabe? Mesmo que o que ele falasse fosse verdade. Ele era um maledicente honesto, como o próprio Deus o chamou. E por causa desse pecado, que ele talvez considerasse pequeno, a sua proteção foi rompida. E o inimigo encontrou ali uma brecha para atacá-lo com uma enfermidade. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, verso 3 o seguinte: o que guarda a sua boca conserva a sua vida, mas o que abre muito os seus lábios se arruína. A maledicência não arruína apenas a vida de quem é alvo dela, ela arruína a vida de quem a pratica. Ela contamina o seu coração, fecha os céus sobre a sua cabeça e impede que os milagres de Deus te alcancem. Deus quer nos ensinar um padrão de caráter muito mais elevado. Ele quer que sejamos como José, o pai adotivo de Jesus, não o José do Egito. Quando José descobriu que Maria, sua noiva, estava grávida, a primeira coisa que qualquer homem pensaria seria isso: ela me traiu. E pela lei da época, ele tinha o direito de expô-la publicamente, o que resultaria no apedrejamento dela. Ele poderia ter pensado assim: ela me fez mal, eu vou acabar com a vida dela. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 1, verso 19, que José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha só que caráter extraordinário. Mesmo pensando que tinha sido traído, mesmo acreditando que tinha todos os motivos para falar mal, para se vingar, José escolheu o silêncio. Ele escolheu proteger a reputação de Maria. E foi nesse momento de integridade, nesse momento de domínio próprio, que o anjo do Senhor apareceu a ele e revelou o plano milagroso de Deus. O silêncio de José, a sua recusa em praticar a maledicência, abriu a porta para que ele participasse do maior milagre da história. Quantos milagres nós estamos perdendo porque não conseguimos controlar a nossa língua? Quantas bênçãos estão retidas porque insistimos em falar mal dos outros? Insistimos em julgar, em criticar? Quantas portas de oportunidades Deus fechou porque Ele viu que não tínhamos o caráter necessário para honrá-lo naquela posição? Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo quis nos usar poderosamente, mas a nossa língua descontrolada acabou nos desqualificando. O pecado da maledicência é uma brecha, e toda brecha no mundo espiritual é uma porta aberta para o inimigo. Talvez a sua enfermidade não seja apenas física, mas talvez ela seja o resultado de uma brecha espiritual. Talvez a sua crise financeira não seja apenas econômica,
mas o resultado de uma brecha. Talvez o seu casamento em crise não seja só um problema de relacionamento, mas o resultado de uma brecha que você ou seu cônjuge abriram com palavras. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, verso 21, o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Você tem usado a sua língua para gerar morte ou para gerar vida. Mas graças a Deus, toda brecha pode ser fechada. E ela é fechada com arrependimento genuíno, com mudança de atitude. Não importa há quanto tempo você esteja praticando esse pecado. Não importa quantas pessoas você já feriu com as suas palavras. Não importa o tamanho do estrago que a maledicência já causou na sua vida. Irmãos, o sangue de Jesus é poderoso para te purificar, para te restaurar e para fechar toda a porta que você abriu para o inimigo. Hoje é o dia de você pedir perdão a Deus por cada palavra de maledicência que saiu da sua boca. Hoje é o dia de você decidir, em nome de Jesus, abandonar esse pecado e viver o milagre que Deus tem para você. É o dia de você fechar essa porta para o diabo e abrir a porta para a manifestação do poder de Deus. Quando esse pastor que eu citei se arrependeu daquele pecado, a cura começou a acontecer de uma forma muito rápida. O arrependimento dele destravou o milagre. Ele ficou com uma cicatriz na perna para o resto da vida, como se fosse um lembrete constante de que ele nunca mais poderia dar brecha com esse pecado. Mas a cura veio, a saúde dele foi restaurada e a comunhão com Deus foi restabelecida. E tudo isso aconteceu porque ele teve a humildade de reconhecer o pecado, se arrepender e mudar de atitude. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Amém? Ele quer te curar, te libertar, te restaurar. Mas ele precisa de um coração arrependido e de uma boca consagrada a ele. Antes da gente orar, eu quero que você faça um ato profético. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seguinte: Senhor, fecha toda brecha na minha vida. Amém? Escreva isso. Senhor, fecha toda brecha na minha vida. Declare isso com fé. Declare como um sinal do seu arrependimento e do seu desejo de viver em santidade. Escreva aqui também nos comentários o seu pedido de oração, porque nós vamos clamar juntos para que todo impedimento seja removido e para que os milagres de Deus aconteçam na sua vida. Agora, feche os seus olhos, se você puder, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Amém? Pai amado e querido, ó Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti com o nosso coração humilde e quebrantado. Reconhecemos, Senhor, a gravidade do pecado da maledicência. Obrigado por nos ensinar sobre isso hoje. Perdoa-nos, ó Deus, por cada vez que usamos a nossa boca. Boca essa que deveria ser um instrumento de bênção para ferir, para criticar, para julgar, para espalhar fofocas. Perdoa-nos pelas vezes em que contaminamos o nosso próprio corpo e abrimos brechas para o inimigo com as nossas palavras. Oh Deus, nós nos arrependemos sinceramente. Lava-nos com o Teu sangue. Ó Deus, assim como o Senhor tocou nos lábios do profeta Isaías, toca em nossos lábios. Nós fazemos diante do Senhor a mesma oração que o profeta Isaías fez. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Toca em nossa boca com a brasa viva do Teu altar.
Santifica as nossas palavras, para que a partir de hoje, da nossa boca, só proceda aquilo que edifica, o que abençoa, o que glorifica o teu nome. Pai amado e querido, nós pedimos que toda brecha espiritual que foi aberta pelo pecado da maledicência seja fechada agora. Nós cancelamos pela fé toda legalidade que demos ao inimigo para atacar a nossa saúde, as nossas finanças, a nossa família, o nosso ministério. Todo ataque maligno que veio através dessa porta que possa ser cessado agora. Nós nos cobrimos com o sangue de Jesus e declaramos que a nossa proteção está em Ti. Clamamos pela Tua cura, Senhor. Cura as feridas que as nossas palavras provocaram em outras pessoas. E cura as feridas que nós sofremos por causa de palavras de maldição que foram lançadas contra nós. Restaura, meu Deus, os relacionamentos que foram quebrados. Restaura a nossa comunhão contigo, que foi afetada por esse pecado. Nós queremos viver em santidade, em integridade, como José, que mesmo sob pressão, escolheu não difamar Maria, não falar mal dela. E nós cremos que, com as brechas fechadas, os teus milagres serão destravados sobre as nossas vidas. A cura que estava bloqueada, a porta que estava fechada, a provisão que não chegava. Nós cremos que o caminho será livre para que a tua bênção flua abundantemente, para que ela nos alcance. Nós abandonamos o pecado para viver o milagre. Recebemos pela fé a tua cura, a tua libertação e a tua vitória. Em nome de Jesus nós oramos e por isso desde já te agradecemos. Amém e amém. Antes de terminar, eu quero te fazer um convite. Se essa palavra falou ao seu coração e você deseja se aprofundar mais nos caminhos do Senhor, eu quero te apresentar a nossa livraria online, livrariapropósito.com. Lá você vai encontrar todos os livros e e-books do Minuto com Deus, com preços a partir de apenas R$ 7,90. São materiais que vão abençoar a sua vida, vão fortalecer a sua caminhada, vão fortalecer a sua fé. E o melhor, quando você adquire um desses livros, você não está só sendo abençoado, mas você também está abençoando o nosso ministério, nos ajudando a continuar levando a palavra de Deus a milhares de pessoas. O link está aqui no comentário fixado. Eu também quero convidar você a conhecer o nosso outro canal, o Minuto Reflexão. Ele vai aparecer aqui na tela final desse vídeo e também no comentário fixado. Inclusive hoje, lá no Reflexão, nós falamos sobre o poder do silêncio. Então, o vídeo de lá funciona quase como se fosse um complemento desse vídeo aqui. Vale a pena você conferir. E se você sente no seu coração o desejo de apoiar essa obra, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Ou você pode contribuir através da nossa chave Pix. Todas as informações estão aqui no comentário fixado. Que Deus te abençoe. Lembra disso, meu irmão. Abandone o pecado. Feche as brechas na sua vida e se prepare para viver o milagre que Deus já preparou para você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.